O projeto surgiu de uma necessidade da Baker Hughes e da Equinor de melhorar o transporte das bombas até o poço, porque esse transporte acabava danificando as bombas. Com isso, o NIDIF entrou com o intuito de criar uma bancada de danos para causar danos pontuais às bombas e controlados. Na nossa bancada de danos, nós tínhamos a possibilidade de abrir as bombas e realizar alguns danos localizados, como os danos mancais, danos de flexão no eixo da bomba, danos também no impelidor. A gente tinha a possibilidade de quebrar os impelidores ou então bloqueá-los. Esses eram danos localizados que a gente conseguia fazer dentro da bomba. A criação de um software também para poder correlacionar esses dados de performance com o dano infligido. Bom, a parte numérica desse projeto engloba a gente pegar os dados de vibração que foram medidos direto das bombas, com os 3 acelerômetros nas 3 direções principais. A partir desses dados brutos, na série temporal, a gente consegue realizar o procedimento chamado FFT, que vai transformar esses dados no domínio do tempo para o domínio das frequências, e assim a gente pode identificar as frequências dominantes nos padrões de vibração da bomba. Feito isso, a gente é capaz de tentar comparar numericamente os padrões de vibração das bombas saudáveis com as bombas com algum dano conhecido que foram infligidos na nossa bancada de danos. Foram até instalados alguns sensores de impacto para tentar prever se o impacto causado teria causado algum dano na bomba, por exemplo, com o acionamento do sensor, se a bomba teria sido danificada. O algoritmo Random Forest foi escolhido porque ele é capaz de classificar nosso banco de dados nos diferentes classes de danos, evitando o overfitting, ou seja, o sobreajuste, de maneira que a gente seja capaz de, eventualmente, prever em tempo real a presença ou não de algum dano, baseado apenas no perfil de vibração das bombas. É uma bancada de falhas para poder adquirir os dados decorrentes da performance daquele determinado dano da bomba. A gente tem também o teste da bancada gravimétrica, que consiste em 2 placas planas com molas entre elas. Nessa placa a gente consegue colocar um acelerômetro para medir tanto a aceleração quanto o deslocamento da placa, e nela a gente realizava 2 testes, o da cesta de transporte, que imitava a da Baker Hughes, e a nossa cesta de transporte, que contém as melhorias que a gente achava válidas. Na nossa cesta de transporte, nós colocávamos a bomba, prendíamos e também colocávamos acelerômetros e o shock watch para medir a aceleração e ver se eles iriam acionar. Na nossa cesta de transporte, nós propomos algumas melhorias. Colocamos areia dentro delas, colocávamos a bomba, completávamos com mais areia e água. A gente também fazia alguns danos de impacto, como por exemplo do martelo. No martelo, a gente prendia a bomba numa placa, colocávamos sensores de impacto, que são sensores utilizados na cesta da Baker, e colocávamos também acelerômetros. Com o martelo, a gente consegue aplicar uma força direcionada na bomba e medir essa força. E também a aceleração devido aos acelerômetros, e ver se os shock watts, que são sensores de impacto, vão ou não acionar. Depois pressurizávamos numa pressão de 1 bar e fechávamos antes e depois pressurizávamos a cesta de transporte. Depois ela era, tanto a cesta de transporte da Baker quanto a cesta nossa eram lançadas de determinadas alturas, de 10 a 50 centímetros, e a gente conseguia captar a aceleração das 2 cestas e ver qual era o dano aplicado na bomba. Nem sempre que ele acionava, a bomba estava danificada, ou nem sempre que ele não acionava, a bomba estava em perfeito estado. Só que acabou que esse sensor foi inconclusivo. Então, o resultado que a gente obteve com esse algoritmo foi muito positivo. A gente conseguiu diferenciar bem os danos nas diferentes classes que a gente definiu, e com um resultado global de mais de 93% de classificação.